Você teve crise de ansiedade por causa do ensino médio, por se preocupar demais? Eu faço essa pergunta na realidade porque eu também já passei por isso e eu quero compartilhar um pouco da minha experiência com você. Só uma observação, esse vídeo de fundo é meramente ilustrativo, então pode tratar esse conteúdo realmente como um podcast. E eu quero falar um pouco sobre o meu ensino médio e como as pessoas sempre pensam sobre, porque nós criamos muita expectativa e na realidade essa expectativa nunca condiz com a realidade. Pode sempre chegar algo próximo, mas ela nunca vai ser realmente condizente com a realidade, sabe? No meu ensino médio eu sentia que eu tinha muitas pessoas legais para trocar ideia, eu conversava com muitas pessoas, só que na realidade eu nunca fui meio que, eu particularmente nunca me senti 100% incluído no grupo, sabe? Eu era uma pessoa engraçada, era bem comunicativo, mas por algum motivo eu não era muito chamado para ir para festa, para sair, para resenhar. E por alguma razão isso me fazia me sentir mal, obviamente, porque porra, ninguém gosta de se sentir excluído dessa forma. E essa questão dos amigos era algo que me incomodava muito, tanto que eu até pensei em mudar de sala para conhecer pessoas novas, pessoas diferentes que me fizessem ter uma nova experiência, né? Ou saber se o problema era só comigo, né? Sei lá, ou se era com os outros. Eu estava muito nessa reflexão e você se sentir sozinho quando você é adolescente é algo muito ruim, porque na nossa época a gente só tem amigos em dois lugares, ou no condomínio ou na escola. E se você não tiver um dos dois, é muito difícil você se desenvolver, sabe? Até como pessoa, de conversar, de ter relacionamentos, experiências, porque querendo ou não, o ser humano é um ser que precisa trocar ideia, sabe? Com pessoas diferentes. A gente não consegue sobreviver sozinho. E no colégio eu nunca tive uma relação 100% próxima com os amigos. Tanto que depois eu nunca mantive mais contato com eles. Mas por mais que eu esteja falando assim de forma negativa, eu sempre tive experiências legais. E eu lembro de muitas coisas bacanas. Só que tem questões que não sei porquê no passado eu nunca lembro 100% bem, mas as coisas que eu lembro são mais negativas, como essas que eu falei de eu não me sentir 100% incluído. E também eu estava sempre me comparando com os outros em relação a notas, em relação à forma como eles lidavam, pelo fato de eles serem chamados, eles serem incluídos por mais coisas, e eu me sentia muito deslocado em relação a isso, e tanto que isso acabava desenvolvendo a questão da autoestima, que eu não tinha uma autoestima tão legal assim, uma autoestima tão alta, e isso acaba levando muito para outros lados da sua vida, como trabalho, como faculdade, como estudo, como até mesmo você sabe se empoderar como pessoa. E eu, por um tempo, nunca tive isso. Já passei a desenvolver ainda mais e mais com o passar dos dias e quando fui para a faculdade que minha vida, porra, simplesmente melhorou. E a reflexão que eu quero trazer sobre é realmente como a gente cria expectativa e como cada um tem suas vivências diferentes, né? Tem pessoas que elas tiveram uma experiência muito complexa, tiveram, é, não sei, elas foram mais para festas, namoraram muito, estudaram muito e aproveitaram um pouco, ou aproveitaram muito, estudaram um pouco e teve problemas. E na realidade a graça da vida é simplesmente essa, como a gente vai lidar com a situação e a gente sempre cria expectativas do futuro que na realidade nunca vai existir. Eu nunca fui uma pessoa igual a antes, a gente nunca é igual ao passado, nunca é igual a ontem, apesar de ontem ter passado só um dia, você já mudou, você é sempre o que é. E criar expectativa é algo que atrapalha muito a gente e cria uma relação muito intensa na época do ensino médio, na época da escola, porque a gente fica querendo saber o que vai ser quando crescer, tem os pais cobrando, tem as provas e a gente meio que não sabe lidar muito bem isso, com essas emoções, com esses sentimentos. Isso acaba sobrecarregando muito a gente, que leva com que a nossa geração já tivesse problemas em relação a depressão, ansiedade e tudo mais. Eu mesmo já fiquei várias madrugadas sem dormir, pensando na nota, pensando que não tinha muitas pessoas para falar e tudo mais. Em relação ao colégio, no condomínio era até, me sentia até mais acolhido. E isso na realidade faz com que a gente reflita muito sobre e que isso passa, velho. Se você estiver passando por isso, ou por uma situação pior, por uma situação melhor, não sei como é a sua vida, mas isso passa e na realidade tudo isso que a gente acaba vivenciando serve muito como aprendizado, sabe, para nossa vida, porque a gente leva isso e consegue lidar com as situações de uma forma muito melhor. Eu já consigo lidar com as pessoas de uma forma melhor, apesar de não ser 100% perfeito. E tudo que eu passei no meu ensino médio acabou me ajudando muito isso no meu trabalho, na minha faculdade. E apesar das frustrações, eu tive também muitas coisas boas que eu guardo com muito carinho, pessoas que eu conheci, momentos que eu tive.
E isso é algo que você leva muito pra vida, sabe? Até mesmo quando eu tô agora mais velho e já ter saído do ensino médio, eu sempre lembro dessas questões com muito carinho, que faz com que dê mais graça, mais sentido na vida. E também tem muito essa questão das notas, né? Porque uma coisa que eu sempre me incomodava é que eu não era muito bom. Eu só me dava bem humanas e no ensino médio eu me fudia em tudo. Nossa, eu era muita mula. Isso acabava fazendo com que eu me sentia muito diferente dos outros e que eu não me encaixava. Sabe quando você não se encaixava? Eu me encaixava muito mais na internet, em grupos de Facebook, em jogos e tudo mais, em comunidades. E isso me ajudava muito a lidar com a situação. E no final das contas, o que eu quero trazer como reflexão para vocês, ou para quem estiver passando, ter passado, é justamente essa relação da gente sempre lidar da melhor forma possível e pensar sempre no hoje. E que tudo que você faz, cara, ou que você já fez no ensino médio, isso não representa mais quem você é, sabe? O que está no passado. E isso acaba mudando muito a forma da nossa mente trabalha, da nossa personalidade. Quando a gente ficava sempre pensando, tem vezes mesmo que eu tô no meu trabalho fazendo minhas coisas, eu acabo simplesmente lembrando de uma merda que eu fiz no ensino médio e me sinto muito otário por isso, muito envergonhado, só que na realidade não tem mais sentido, sabe? Que eu não sou mais aquela pessoa, eu sou um cara diferente, eu sou um cara melhor, eu sou um cara mais confiante, sou um cara que trabalha, e você também tem que pensar sempre assim, que por mais que o dia anterior aconteceu, ele já aconteceu, sabe? Mas o que a gente está passando agora, o que você está vivendo agora, o que está vivenciando, presenciando das pessoas, faz com que a vida tenha muito mais sentido no momento que a gente parar para viver ela, sabe? E você tem que aproveitar o ensino médio dessa forma, lidar com esses sentimentos e também interpretar que tudo isso é um aprendizado, você nunca vai estar pronto para tudo, nem mesmo quando tiver velho. Eu mesmo conheço um amigo meu que ele acabou de virar pai, eu mesmo fiquei até assustado, tipo, como assim um cara virou pai? E aí você já para pensar antes, que quando a gente era moleque, saía de sala, falava besteira, ia pra festinha juntos, então, pô, o mundo dá voltas muito rápido e a gente tem que estar sempre com os cintos para acompanhar toda essa mudança. Eu espero ter ajudado, e se por acaso você se identificou com esse conteúdo, comente aqui embaixo, vamos trocar ideia sobre, vai que eu posso ajudar também. Não me considero o cara mais sábio do mundo, mas eu acho que quando duas pessoas acabam se entendendo no assunto e querem conversar sobre, o aprendizado pode ser muito melhor, então me coloco à disposição. É isso e um abraço.